muitas vezes ficava muito mais na retórica do processo eleitoral. E pela primeira vez a gente está vendo o ministro do Estado, o ministro Paulo Guedes, comprou a ideia da necessidade de um novo pacto federativo. No primeiro momento, ele achava que o pacto federativo seria flexibilizar o orçamento, e depois compreendeu que não era só isso. A gente precisa, de fato, avançar num conjunto de pautas importantes que dialogam com o novo pacto federativo, como o aumento do FPM, da Lei Candir, do Fundeb, do SUS, da sessão numerosa, um conjunto de ações que vão, sem dúvida alguma, estimular o crescimento, o aumento de receitas e, automaticamente, as ações nos estados e municípios. E pensando nisso, na semana passada, o Bruno vai poder falar um pouco sobre isso, foi instalado um grupo de trabalho do Ministério da Economia, formado pelo Ministério da Economia, Casa Civil, Câmara Federal, Senado Federal e as frentes parlamentares, um grupo de 12 pessoas que vão formular a proposta, ou através de uma PEC, ou através de projeto de lei, para ser encaminhado ao Congresso Nacional uma proposta sobre o novo Pacto Federativo. Eu acho que isso é um avanço importante, que a CNN pode dar, Antônio, uma bela contribuição ao Parlamento brasileiro, que é com sugestões e propostas para esse novo pacto. Segundo, a gente tem aí um conjunto de agendas que a gente trouxe para discutir aqui com vocês, que eu entendo que é muito importante. A segunda delas é em relação, hoje nós estamos votando a PEC 34, e no artigo 115 foi incluso ontem, depois de um acordo com o presidente Rodrigo Maia, com os líderes e com o Ministério da Economia, o bônus da sessão onerosa. É um dinheiro novo que vai chegar esse ano, mais tardar até janeiro, fevereiro do próximo ano. Está no artigo 115, que deve dar mais ou menos uma conta de 105 bi que o Estado, que a União vai ter. Dos quais tem que devolver em torno de 30 a 35 bi à Petrobras. E vai ficar em torno de 70 bilhões para o orçamento da União. O que é que o ministro da Economia traduz aqui, encaminhou um acordo com a Câmara e com o Senado? Desses 70 bi, 30% será para estados e municípios, sendo 15% para estados e 15% para municípios. Isso dá sentido uma conta aí de 20 bilhões aproximadamente, 21 bilhões. Então, esse ano deve estar entrando em recurso novo dos estados e municípios, 10 bilhões e meio para municípios e 10 bilhões e meio para o estado. Isso significa dizer 2,5% de um novo SPM que os municípios terão ainda, quem sabe, até o 31 de dezembro. Eu acho que isso é um avanço importante que o Ministério da Economia traz. Eu não tenho dúvida que a Câmara Federal vai avançar e aprovando essa matéria que é tão importante para todos nós, mas desde já louvando o trabalho e a dedicação do nosso amigo Haroldo. Terceiro, a gente vai franquear a palavra, porque eu acho que a gente tem alguns temas aí que é importante. Por exemplo, ontem nós aprovamos na Comissão de Constituição e Justiça, por unanimidade, que foi a PEC 48, que era a PEC 61 do Senado. Ela foi aprovada lá pelo relatório do senador Rodrigo Pacheco. Essa PEC 61, ela trata das emendas impositivas fundo a fundo, sem ter que passar pela Caixa Econômica Federal. Essa emenda, ela foi aprovada ontem na CCJ. Nós falamos com o presidente Rodrigo Maia ontem, e a gente tem até que correr disso a força, para já na semana, Eduardo Bismarck, para a gente poder criar essa comissão especial para votar o quanto antes essa matéria.
Porque na hora que a gente já pode alocar recursos diretos através de emendas parlamentares, tirando a Caixa Econômica, eu não tenho dúvida que vai dar celeridade à execução das obras de infraestrutura e, ao final, vai gerar mais emprego e o prefeito, o deputado, vai poder mostrar mais realizações para a população, até porque é isso que nos dá. Eu queria fazer esses 3 registros. Hoje a gente tem aqui uma pauta importante. A PEC 61, isso, a PEC 61, que foi uma luta do nosso Haroldo, junto da página dos prefeitos, que foi aprovada em plena marcha, que a PEC 61 se traduziu na PEC 48, que foi votada na CCJ. Então, a gente tem, Haroldo, aqui, e eu vou passar a palavra a Vossa Excelência, e depois eu vou passar a palavra ao doutor Bruno, em nome do Ministério da Economia, para depois a gente ouvir os parlamentares e ouvir os prefeitos. Não vou me alongar muito, mas eu estou muito confiante no fato que essa pauta municipalista ela avance no Brasil. Eu acho que a gente tem a compreensão, e eu digo sempre que o futuro do Brasil não está apenas em Brasília, mas eu acho que ele está, sobretudo, nos estados e nos municípios. E esse novo pacto federativo que vai chegar no Congresso Nacional, agora no segundo semestre, eu acho que pode ser a redenção dos municípios. Infelizmente, hoje, mais de 1.180 municípios no ano passado terminaram o ano sem conseguir fechar as contas, muitos já entrando em falência fiscal, vivendo do FPM, sem ter capacidade nenhuma de investimento. Eu acho, Pedro, que a gente tem que construir esse pacto nessa direção, ampliando receitas para aumentar, meu irmão, a capacidade de investimento. E acho também, e aí eu acho que a Câmara, Domingos, você tem um papel importante nisso aí. Quem foi prefeito aqui, eu não tive esse privilégio ainda, mas eu acho, prefeita amiga Débora, lá do nosso estado, eu acho que a gente também tem que, nesse pacto federativo, Haroldo, fazer uma visita aos Tribunal de Contas da União, aos Tribunais de Contas estaduais e ao Ministério Público da União, a Procuradoria-Geral da República. Porque esse pacto federativo não tem que ser só receitas e redistribuição de recursos e novas fontes de financiamento. Nós temos que ter também um pacto de convivência. Porque do jeito que está, quem está governando o município hoje é o Ministério Público. Você bota uma licitação, hoje você tem que fazer a prova, você tem que provar antes que você que está tudo correto, você hoje já está em xeque. Então, eu acho que esse pacto, eu não sei como é que a CNM pode ajudar nisso, a gente poderia montar uma agenda aí também nessa direção. Eu acho que os prefeitos precisam cada vez mais ser respeitados pelas instituições de fiscalização e controle, porque hoje qualquer prefeito está enchendo. Botou qualquer licitação, já acha que tem 12 municípios brasileiros, as nossas pautas do Congresso Nacional. Quero saudar aqui o nosso representante do ministro Paulo Guedes, os nossos presidentes das entidades estaduais que estão aqui, são vários, os nossos prefeitos e prefeitas, nosso movimento de mulheres municipalistas que estão conosco aqui, a Ana Tânia, a Ana Paula, saudar a todos, enfim. Dizer que é muito bom quando a gente percebe que aquilo que foi debatido durante a nossa 22ª Marcha de Municípios a Brasília começa a acontecer. A questão da cessão onerosa do petróleo que o Silvio tão bem colocou aqui, né? Quer dizer, já votou numa comissão especial, deverá acontecer isso até o mês de outubro, para que quando efetivamente o governo arrecadar, ele possa compartilhar 30% desse valor com estados e municípios. Eu acredito muito neste recurso, porque ele é novo. Ele não está no orçamento da União. É um recurso novo, né? Então, eu não tenho dúvidas de que isso vai acontecer. E isso virá para ajudar muito o encerramento deste ano e o início do ano que vem. É 2,5 de FPM o valor a ser distribuído
para os municípios. Isso é um dinheiro que vai ajudar muito as administrações municipais, e os nossos prefeitos e prefeitas, com muita habilidade, vão usar bem este recurso em benefício da população brasileira. É isso que o governo precisa compreender. O dinheiro que bota lá na ponta não é para o prefeito, é para o prefeito poder realizar políticas públicas de qualidade e beneficiar a população brasileira. Então, eu fico muito feliz que isso esteja andando. Outra situação que foi levantada aqui, e vai ser falado, os deputados vão comentar, é que a comissão do 1% já foi instalada, aquela de setembro, para o ano que vem. Depois, eu não vou aqui roubar o discurso dos deputados. A outra situação que o deputado Mota levanta aqui é dessa matéria que andou ontem no Congresso, na Câmara dos Deputados. Ela acabou acontecendo um substitutivo àquela proposta de nova lei de licitações, e que a gente trabalhou ontem de noite. O Pedro Caravina, que é o nosso presidente da Associação dos Municípios lá do Mato Grosso, estava lá no plenário, o deputado Hildo Rocha no telefone o tempo todo comigo, o deputado Baleia lá de São Paulo também. Nós conseguimos segurar aquela votação, porque nós não conhecemos esse substitutivo. São 130 páginas. O Pedro já deu uma olhadinha, já tem algumas coisinhas ali que atrapalham muito a gente. Então, agora, a nossa equipe, como diz o Galdério lá no Rio Grande do Sul, varou a noite analisando, estão analisando ainda, e eu espero poder daqui a pouquinho caminhar. Pois não. 11 horas. Mas o meu pessoal já está debruçado nisso? Sim. Como o relator já leu o relatório alterado, eu acho que a estratégia seria falar com o relator de novo, de repente o deputado Rocha fazer isso, para que o relator faça uma outra modificação. Né? Que ele faça uma outra alteração e já entre, a gente já comece lá o debate, porque senão vai dar confusão. Porque, vamos dizer assim, no Colégio de Líderes ficou estabelecido que ela seria votada hoje. Né? Eu acho que também a tática é importante. Eu desconheço qual é o ponto que está adequado, que não está adequado, enfim, mas eu acho que a ação teria que ir diretamente lá. Me permita só um minuto. Eu fui um dos que me posicionei, primeiro, a favor, votando contra a obstrução. Enquanto isso, eu consultei a assessoria do PSDB se estava segura com relação ao teor do substitutivo, porque era uma novidade. Eles viraram para mim, nós não lemos, foi apresentado agora, então eu vou ler. E fui direto na parte criminal. Ela piora a lei, e piora muito. Ela entra com algumas palavras absolutamente subjetivas, né? E depois aumenta a pena. Ou seja, o prefeito já entra condenado no processo. Então, é preciso que a nossa frente parlamentar, que a nossa Federação dos Municípios, nossa confederação, emita, após esse estudo que estão fazendo, uma nota técnica, por escrito, porque não só o PSDB, mas acredito que a maioria dos colegas que estão aqui só vão orientar após ouvi-los. Mas isso tem que ser feito rápido. E quero, finalmente, pedir desculpa por ter já usado a palavra, mas eu tenho que ir presidir uma comissão agora. Então, infelizmente, coincidiu no mesmo horário. Eu tenho que ir presidir uma comissão na agricultura, a subcomissão do leite. Estamos com um problema sério, está entrando em vigência 2 IMs, 2 instruções normativas, que se nós não acertarmos com o Ministério da Agricultura, pode inviabilizar mais de 40% dos produtores de leite do Brasil, podem, dentro de poucos dias, terem a sua produção recusada por burocracia. A gente ainda vive essa realidade, e eu estou indo lá cuidar disso. Mas estou aguardando a posição oficial da nossa frente, das nossas frentes e da nossa Federação dos Municípios. Tá? Muito obrigado, deputado. Então, o nosso pessoal já está trabalhando,
Eu já pedi agora que façam essa nota o mais rápido possível. E a gente vai falar com o deputado o Coutinho, o Hildo, o Baleia, que trabalharam muito nisso ontem. Carlos Cruz e o Marcelo Barbieri podem me ajudar com o deputado Baleia lá também, né? Então, eu não vou entrar aqui muito na pauta, porque os deputados vão comentar. Só quero fazer um comentário com relação ao que o deputado Silvio Costa Filho falou. Nós fizemos aqui nesse plenário, há 2 semanas atrás, um evento de improbidade. Participou o Tribunal de Contas da União, 3 ministros do Supremo Tribunal Federal, vários assessores jurídicos de prefeituras, o governo federal participou com a gente, para a gente tratar da lei de improbidade que nós precisamos modificar. E esse enfrentamento vem de encontro ao que o nosso presidente Silvio Costa Filho propõe. Nós já estamos trabalhando nesse sentido para apresentar uma proposta, exatamente para poder alinhar a atuação dos tribunais de contas dos estados, com o Tribunal de Contas da União, com o Ministério Público, com a AGU, com o Supremo Tribunal Federal, para que a gente possa ter mais serenidade e sensibilidade com essas matérias. Mas eu tenho um assunto aqui que eu não posso deixar, 2 assuntos que eu não posso deixar de tocar. Primeiro, eu já passo para o Pedro. Primeiro é a unificação das eleições. Eu tenho que tratar desse assunto com vocês, porque isto está mexendo muito com todos os estados da Federação Brasileira. E o deputado Valteni vai falar um pouquinho aqui, eu não vou, então, entrar na matéria para não tirar o discurso dele. Mas que nós estamos sofrendo uma pressão enorme. O primeiro lugar é que nós entendemos que tem que pôr em votação na CCJ. Depois a comissão especial é que vai decidir de que forma isso vai acontecer, ou se vai acontecer ou não vai acontecer. Mas na CCJ precisa pautar essa matéria. E a outra situação que eu quero pedir o apoio das 2 frentes é, pelo amor de Deus, hoje até tem no Estadão de São Paulo, aí na capa, uma fala da Confederação. Não retirem os municípios da reforma da Previdência. Isto é um caos. É um caos. E isso eu vou explicar um pouquinho. Tem 2.108 municípios que estão no regime próprio. E tem 3.600 e poucos municípios no geral. Então, se vocês votarem a reforma da Previdência, tirando os municípios do processo, vocês vão estar tirando 2.108 municípios do processo. 3.600 vão continuar. E olha a gravidade dessa situação. Nesses 2.108 municípios, tem 30% deles que tem parte do servidor municipal no regime geral e parte do servidor municipal no regime próprio. Então vai ter professor lá que vai se aposentar pelo regime geral e vai ter professor que vai se aposentar pelo regime próprio. Olha a confusão que isto vai dar em 2.108 municípios do Brasil. E outro dado tão importante quanto esse é o seguinte: 70% dos servidores municipais do Brasil todo, 70% dos servidores municipais estão nesses 2.108 municípios. Então, olha aqui, nós, hoje tem uma declaração minha no Estadão dizendo, nós vamos buscar isso no Supremo Tribunal Federal de uma maneira ou de outra. Não tem outro caminho. Eu estou, Silvio Costa Filho, entregando para vocês, se não agora, o pessoal está elaborando, mas no final da tarde eu vou entregar para a comissão que está tratando da reforma da Previdência, vou entregar para o presidente Rodrigo Maia, para o presidente Davi e para o presidente Bolsonaro, um documento assinado por todos os presidentes das entidades estaduais de município, de todos os estados da Federação Brasileira. Eu não posso falar em nome dos estados, deixo para eles. Acho que deveriam os estados estar incluídos. Mas aí os governadores têm que fazer o que os municípios estão fazendo. Vir com um documento assinado por todos, dizendo, olha, nós queremos estar incluídos na reforma previdenciária. Porque isso vai ser um caos no Brasil. Imagina um município de 5.000 habitantes, como é o meu, Saldanha Marinha, eu não estou defendendo o meu, eu estou defendendo todos, né? Tem que fazer uma reforma previdenciária lá. Isso é uma guerra. Nem os
vereadores, parceiro, companheiro do prefeito, que quer fazer a reforma. Então, é nesse sentido que eu estou pedindo a compreensão, estou pedindo o apoio de vocês. Então, estou encerrando por aqui, porque aqui a reunião é para ouvir os deputados. Muito obrigado, obrigado a vocês, deputados, e deputados pelo apoio, pela parceria. Eu tenho que agradecer ao governo. O governo começa a cumprir com a gente aquilo estabelecido durante a marcha. E isto é muito importante. Isto é muito caro para a gente. Muito obrigado. Presidente Haroldo, o senhor me permite... Estou vendo. Santini, com a palavra, Vossa Excelência. Silvio, nós temos... A palavra, presidente, para me despedir, né, dos senhores. Eu preciso sair, eu acho que o Pedro e o Afonso também têm que sair logo em seguida, e deixar registrado mais uma vez o meu apoio às pautas que aqui foram colocadas. Eu acredito, sinceramente, que a unificação das eleições é mais do que necessária, é uma questão de economicidade, é uma questão de racionalidade, do ponto de vista de nós podermos trabalhar de forma uníssona, os orçamentos, o calendário fiscal do Brasil. Então, unificar as eleições é fundamental, nós temos que pautar isso na CCJ. Com relação à reforma da Previdência, eu acho impensável de quem tem um pouco de responsabilidade fazer a separação dos temas. Acho que nós temos que tratar tudo num tema só. O único apelo que eu faço aos senhores, que a mesma dor que sente o vereador lá na ponta, é o temor que sentem os deputados aqui. Então, conclamem aos vereadores, conclamem aos prefeitos que saiam em defesa da reforma da Previdência, em solidariedade aos deputados. Os deputados estão pedindo isso, apenas isso. Sozinha desse tema. Levem esse tema. Eu sugeri, desculpa, não consigo ler teu nome daqui, assessor do Paulo Guedes, Bruno. Eu sugeri, inclusive, ao ministro Paulo Guedes, que investissem mais em publicidade de massa, falando para os radialistas que se comunicam com a grande massa, com a grande multidão, explicando a importância da reforma, para que essas pessoas possam convencer lá na ponta as pessoas para dar conforto aos deputados. Tirando isso, eu acho que não há problema nenhum de se fazer. Com relação às medidas que foram anunciadas pelo deputado Silvio, do repasse a maior para os municípios, eu só temo que isso não seja uma maquiagem para a reforma tributária que está para ser votada, que acaba com o ISS e com o ICMS dos municípios. Essa é uma preocupação que nós temos que ter. Não pode ser um toma lá da cá. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O que vem na reforma tributária, que termina com o ISS dos municípios, que é um lobby muito forte das operadoras de cartões, à medida que nós vencemos aquela disputa de que o ISS deve ficar no município, que isso não venha interferir e que se transforme numa moeda de troca pelo que os municípios vão perder com o ISS. Só essa preocupação, eu acho que no mais está muito bem. Contem comigo, estou soldado na causa de vocês. Obrigado, um abraço. Presidente Silvio, Haroldo, eu quero cumprimentar aqui as mulheres, as prefeitos, os nossos presidentes aí de entidades associativas estaduais, o Pedro, em seu nome, Pedro. Haroldo, todos nós temos um trabalho importante, mas eu acho que esses temas aqui hoje são da mais alta importância e nós temos que ter uma atenção especial. Mas eu quero só deixar aqui, Silvio, o calendário da PEC 391-2017, que eu estou presidindo aquela comissão especial, e a nossa ideia é votar o relatório ainda esse mês aqui. Então, nós vamos ter, 1%, isso aí. Nós temos dia 11 de junho, na terça que vem, aqui em Brasília, atendendo os requerimentos 1, 2 e 5, uma audiência pública com o Ministério da Economia, pode ser o representante do ministro, não sei se é o ministro exatamente, se ele puder ir a uma pauta positiva, esperamos que já vá com uma resposta positiva, porque ele tem manifestado isso, não é? O Tribunal de Contas, o Tesouro Nacional, IBGE, CNM, FNP, as consultorias do Senado e da Câmara Federal, a FECAM, a FECOM, e o Tribunal de Contas de Goiás. No dia 11, o seminário em Santa Catarina, 17 de junho em Santa Catarina, é uma segunda-feira, provavelmente o deputado Pedro, que é o vice-presidente, vai tocar. No dia 24, o seminário em Goiás, em Goiânia, e no dia 26 de junho, aí sim, preciso de todos vocês lá, porque é a leitura
e aprovação do relatório do deputado Júlio César, e no dia 2 a deliberação do parecer. Tá bom? Está feito o relatório, nós fizemos uma quebra de interstício, cumprimos o rito do período das emendas, e não vamos esperar as 40 sessões para votar. Vamos votar isso rapidamente. Tá bom? Não vou nem fazer no Sul uma audiência pública. Vou fazer para não termos tempo com isso. Tem que ter celeridade. Perfeito. Tá bom? Pedro, eu queria parabenizá-lo pelo trabalho, pelo esforço e pelo que você está colocando. Eu acho que deve estar sendo votado, então, na primeira semana de julho aí. Essa é a previsão no plenário. Pressionar o presidente para poder... Mas até o dia 2 está tudo resolvido. Ótimo, parabéns. Eu só queria concluir também a minha participação. Estou preocupado realmente com essa matéria de hoje, que é uma matéria que nós acordamos no Colégio de Líderes. Deputado, eu queria só lhe dar, Afonso, acabei de falar com o Augusto Coutinho ao telefone, disse dessa preocupação dos prefeitos e dos parlamentares em relação a esse aumento das tipificações da penalidade. Ele está indo à Câmara Federal e disse, olha, eu estou à disposição para acatar as sugestões, tire um grupo aí de 3, 4 parlamentares e prefeitos, a CNM, para ir ao encontro dele e fechar a questão para resolver essa equação. Exatamente. Então, só fazer esse registro, Ótimo. que o relator está à disposição para a Mas- gente poder... Mas eu vi, Silvio, e eu quero colocar assim, ó, eu estou preocupado assim, com a pauta parlamentar e que envolve os municípios, com a questão tática. Né? Eu ontem tive um diálogo importante lá na Comissão de Constituição e Justiça, onde vários de nós aqui, inclusive, não só participamos, como temos a responsabilidade de ser coordenador das nossas bancadas na Comissão de Constituição e Justiça. Né? E eu estou muito preocupado com a questão tática e estratégica, e aí eu acho que passa muito por quem lidera efetivamente a mobilização. Porque, vamos dizer assim, estar ou não estar na reforma da Previdência, que é uma questão, vamos dizer assim, de vida ou morte para os municípios e estados brasileiros, né? Tem que ter uma compreensão, vamos dizer assim, do que está acontecendo, né? Vamos dizer assim, bom, até onde o governo vai, né? A questão que envolve os governadores, a gente sabe que a questão de estar ou não estar na Previdência dos municípios envolve esses dois campos essenciais. Né? Então não adianta nós ir lá e ter adesão de parlamentar e mais parlamentar quando a questão da articulação não está ali dentro do parlamento nesse momento. Pode estar depois que for apresentado o substitutivo lá na comissão especial. Mas agora não é essa a questão. Então, eu acho importante ter essa compreensão e trabalhar nessa direção. Né? A mesma coisa, a questão das licitações. Pô, se for hoje lá, né, chegar lá um relatório, tiverem lá, o Ildo estiver lá, nós estivermos lá, 2 ou 3 parlamentares que tenham essa disposição, basta o relator, na abertura da sessão de hoje, né, apresentar um relatório novo alterado, já há consenso, o Colégio de Líderes decidiu que essa matéria vai ser votada hoje. Né, eu estava lá no Colégio de Líderes. Então, eu acho... E a mesma coisa a questão da coincidência do mandato. A questão da coincidência do mandato, eu faço questão, quer dizer, eu até quero dizer, conta com o meu voto, se ele entrar na pauta. Se ele entrar na pauta. Eu tenho muitas dúvidas de colocar isso na pauta do CCJ agora, por uma questão muito simples. Né? O que é a prioridade nesse momento? Eu acho que a prioridade das prioridades para todo mundo, mesmo quem vota contra, é a reforma da Previdência. Né? Então, eu acho que tem que ter esse cuidado. E segundo, essa questão de prorrogação do mandato, nós temos que tirar isso aí, do ponto de vista de conjuntura, né? Pode até que aconteça, né? Mas nós falar numa hora dessas, né? Numa conjuntura adversa, de desmerecimento da política, nós falar em prorrogação de mandato, pelo amor de Deus, não ter o mínimo do mínimo da sensibilidade. E o que acontece? Seja pela razão que for, acaba vindo a questão da prorrogação dos mandatos para cima de uma decisão parlamentar. Isso aí não tem como o parlamento suportar isso nesse momento. Pode que um parlamentar ache que outro ache que mas não tem como suportar. Então, até para nós constituir uma estratégia de botar na pauta lá da Comissão de Constituição e Justiça, nós temos que ter esse cuidado. Então, viu, Haroldo, eu digo assim, eu acho que as condições são favoráveis.
As condições são favoráveis para todas as conquistas municipalistas, né? Mas é mais uma questão tática e estratégica do que está mobilizando o deputado. Nós já sabemos com quem nós podemos contar lá, né? A bancada que defende os municípios é forte. Então, conte conosco. Desculpe eu ter me alongado, mas eu achei importante fazer essa colocação. Agradeço, deputado Afonso, sempre presente nas causas municipalistas. Eu vou passar a palavra para o doutor Bruno Funchal para falar sobre, rapidamente, o grupo de trabalho em nome do ministro Paulo Guedes, para depois a gente poder abrir a palavra, ouvir os parlamentares. Certo. A questão de ordem em cima da fala do Afonso. Na verdade, é só sobre a lei de licitações, é só uma colocação, porque depois a gente vai fugir desse tema. Eu sou prefeito há 7 anos e sou advogado também. Eu estava ontem no plenário e fiquei bastante preocupado. A gente falou de Ministério Público, de Pacto Federativo. A parte eu não olhei o texto inteiro, as outras mudanças que teve. O texto anterior eu tinha lido. Teve várias mudanças. Mas na parte criminal, o que a gente acontece hoje? O maior problema que nós temos com a lei de licitação antiga, além dela estar defasada, a questão de valores, de dispensa, isso é importante. Mas nós precisamos colocar... O ideal seria que esse texto fosse votado do jeito, sem dar um estudo bem amplo nele, porque mudou muita coisa. Mas vamos supor que isso não seja possível, que tem um acordo de líderes que quer votar, e eu percebi ontem que o relator ele quer votar porque houve esse acordo de líderes. A tipificação criminal, ela não traz em nenhum artigo a palavra dolo, ação dolosa, gente, pelo amor de Deus. Do jeito que está aquilo lá, um erro de um servidor num processo de inegibilidade, pena de 4 a 8 anos de reclusão. Então, assim, se não tiver como fazer nada, tem que colocar a palavra dolo, ação dolosa, na frente de todos os artigos a partir do 181. Dolosamente. Você pune o gestor com mais ação. Agora, você não pode punir com 4 a 8 anos o gestor que erra por um motivo, às vezes, de um servidor. A minha preocupação é essa. Se a gente conseguir incluir a palavra dolo na frente de cada artigo, que seja 4, 8, 15 anos para punir o mau gestor. Agora, punir o gestor que erra, de repente, uma ação do seu servidor, do jeito que está o texto, o MP dá essa interpretação, tudo bem que lá na frente até consegue absolver. Dizer, olha, não houve dolo, mas para a propositura da ação penal, do jeito que está o texto, qualquer erro num processo estatório vai causar uma ação penal. Não, incorporo integralmente e acho que era importante, Haroldo, só para a gente fechar essa matéria, saindo daqui, o relator está à disposição, não sei se vocês baterem um papo lá em cima, construir um textozinho sugestivo e ele tenta incorporar lá como algo... como relator, entendeu? Ele vai, tecnicamente, incorporar isso como emenda de relatoria. E eu acho que é um caminho para a gente poder avançar. Com a palavra, doutor Bruno Funchal. Bom dia. Quero cumprimentar todas as autoridades, prefeitos, deputados. Agradecer o espaço concedido aqui pelo deputado Silvio, pelo Harold. Falar rapidamente da ideia do grupo, né, a ideia que surgiu nas frentes parlamentares, levada ao ministro. O ministro rapidamente encampou a ideia e a gente começou o processo para organizar o grupo, organizar uma agenda. E acho que na verdade já estamos trabalhando, né? Já estamos trabalhando nesse sentido. E tentar implementar de fato aquilo que a gente já gostaria de ter feito há muito tempo, né? Sempre fica na promessa, mas que o ministro Paulo Guedes tem isso como um direcionamento muito forte, que é, de fato, dar mais poder de gestão e mais recursos para municípios e estados, ou seja, fazer descer os recursos e dar mais instrumentos de gestão. Então, como ele mesmo fala, acho que ele tem alguns focos, que é aumentar a descentralização do recurso, desregulamentar, descentralizar, desindexar, são os vários Ds que ele usa para poder mostrar o seguinte: a gente quer dar mais poder de gestão para os gestores, né? Não só para deputados na hora de escolher orçamento, mas para prefeitos e governadores na hora de decidir e fazer a gestão do município. Então, esse é o pano de fundo, é o driver principal do trabalho do grupo. E, como o Silvio falou,
Aí eu já não acredito que seja só uma ação, né? Na verdade, vai ser um pacote, vai ser um conjunto de leis, de emendas constitucionais que viabilizam o Pacto Federativo. E aí eu listei alguns, e alguns já estão em andamento. Então, se a gente for separar em 3 campos distintos, a gente tem a parte fiscal, que é apesar de talvez não ter o maior impacto de longo prazo em termos de produtividade, mas é o mais emergencial, sem dúvida nenhuma. Tem a parte de descentralização de recursos, descentralização e desvinculação, e tem a parte de mercados. Na parte fiscal, a gente já está andando com a reforma da Previdência, e aí é extremamente importante esse debate de até qual é o alcance, né? Ou seja, estados e municípios são, de fato, têm um problema muito similar ao da União, até pior, e deveriam ser incorporados nessa emenda constitucional, ou seja, nessa proposta, que é o que está sendo discutido. E ontem foi enviado para o Congresso o plano de equilíbrio fiscal, né, que também endereça essa questão fiscal tanto de estados quanto de municípios. É um projeto que está bem construído, né? Ele traz os incentivos corretos para uma melhora da gestão fiscal, como o deputado Silvio falou. A gente não adianta só pensar muito na questão de mais recursos, mas também na boa gestão dos recursos, isso é uma pauta importante. Então, são os 2 pontos principais que já estão em andamento na parte fiscal. Por outro lado, a gente já tem uma evolução em relação a grau de gestão dos orçamentos. A discussão interna do Pacto Federativo, ou seja, da PEC do Pacto Federativo, e aí a gente vai contar com a ajuda das frentes parlamentares para costurar, para entender a lógica dessa PEC, da Confederação, para ajudar a gente a construir essa PEC, para que chegue já no Congresso uma peça bem conceituada e concordada por todo mundo. E o primeiro passo da descentralização de recursos, como o deputado mencionou, entrou na PEC 34, né, que é justamente a união descentralizando recursos que vem da cessão onerosa. Então, o deputado mencionou bem, tem 106 bilhões de reais de bônus de assinatura da cessão onerosa. A gente, na PEC 34, a gente abre espaço para pagar a Petrobras e abre espaço para transferir para estados e municípios. E essa transferência é meio a meio, ou seja, dos 30% que ficaria dos recursos que ficariam para a União, os 70 e poucos bilhões, 30% seria compartilhado em estados e municípios, 15% para cada um. Então, é o primeiro passo da descentralização de recursos. E também ele tem uma agenda de mercados, ou seja, aumento de competição, né? Então, a gente está discutindo MP de saneamento, a gente estava discutindo o mercado de gás, então são várias ações que aumentam a competitividade e aumentam a eficiência das economias locais. Então, essa é uma grande pauta, e como é uma pauta com interesse de muita gente e muitos pontos importantes, nada mais justo do que a gente fazer um grupo de trabalho para organizar isso, né? E aí ter a visão de todo mundo para que a gente consiga tocar com mais eficiência possível essa agenda. Então, e a gente já está trabalhando daqui para frente, é isso, é pegar a opinião e a digital de cada um dos atores relevantes para que a gente já consiga chegar com os temas bem endereçados nas casas. Acho que é isso, acho que basicamente é isso. Agradecer o espaço, parabenizar pelo trabalho. Eu agradeço, Bruno, e desde já fazendo um testemunho público, o Bruno tem sido um parceiro da Câmara Federal e do Congresso e da CNM desde o primeiro momento. O Bruno comprou a ideia da necessidade do Pacto Federativo e também fez um esforço enorme ao lado do ministro para que esse passo fosse dado e tem tido um papel importante numa construção coletiva da fomentação desse novo Pacto Federativo. Eu queria só fazer uma sugestão, antes da gente dar alguns encaminhamentos aqui, para ouvir alguns oradores. Eu acho, presidente Haroldo, que independente do grupo de trabalho do Ministério, e eu falei isso na última reunião, era bom a própria CNM criar um grupo de trabalho interno, oficialmente,
para vocês apresentarem uma proposta em nome da CNM sobre a necessidade de um novo pacto federativo, ou seja, o que é para a CNM um novo pacto federativo, que dialoga desde a situação do CRAS ao financiamento da saúde, entre outros temas aí. Então, eu acho que se vocês pudessem fazer uma reunião de trabalho nessa direção, para apresentar o quanto antes a esse grupo de trabalho, isso era muito, muito importante. Eu quero também citar a presença, registrar, de Gilmar Dominique, é italiano, é chique, representante da ABM, Associação Brasileira Municipalista. Quero saudar a presença dos deputados federais, Valteni Pereira, Afonso Mota, Santini, doutor Luiz Ovando, nosso amigo, saudar Osíris, saudar o deputado Domingos Sávio, Carlos Cruz, presidente da APM São Paulo, meu amigo deputado Bismarck, deputada Leda Sadala, saudar o deputado Isnaldo Bulhões, representando a mesa da Câmara Federal, entre outras autoridades aqui presentes. Com a palavra, como primeiro inscrito, doutor Paulo, nosso presidente de honra da Confederação Nacional dos Municípios. Com a palavra, Vossa Excelência. Obrigado, bom dia a todos, amigos, companheiros, companheiras, saudar a pessoa do nosso coordenador Silvio, a todos os presentes, os nossos presidentes e presidentes. E saudar também especialmente as mulheres que estão em grande número aqui, participando dessa reunião do Conselho. Veja que o MMM a cada dia se mobiliza mais, e nós podemos hoje ter essa, vamos dizer, essa importante contribuição desse debate com as mulheres também. Parabéns para a presença de vocês aí, de diversos estados que estão aqui conosco. Eu queria apenas pontuar 2 ou 3 questões. A primeira é que vocês lembram que o ano passado, aqui numa sala aqui ao lado, numa reunião do Conselho, compareceu aqui a comissão que tratava da nova lei de licitações. Inclusive, se não me engano, o relator ou o presidente era do Paraná. É do Paraná. É do Paraná. E na oportunidade, ele sugeriu o seguinte, não sei se era eu que estava ainda na presidência, o Harold, que nós apresentássemos uma sugestão de nova lei de licitações. E, para nossa felicidade, nós temos no nosso quadro de consultores várias pessoas, muitas, a maioria muito capacitadas, e nesta área de licitação nós temos uns companheiros que são consultores da entidade, que foi quem elaboraram o atual projeto que está lá. Praticamente 90% ele nasceu daqui através, liderado por um dos consultores, que é o Dr. Martin, e que nós ingressamos lá e foi aprovado. Agora está em plenário para dar continuidade. E agora, em contato com ele, companheiro Pedro Caravina, ele está elaborando nesse momento em Porto Alegre, ele mora lá, ele não está aqui, uma análise, lógico que são 150 páginas, mas dos pontos principais, uma nota técnica, que ele nos prometeu que dentro de 1 hora, 1h30, estaria conosco já. Então, nós vamos ter um balizamento um pouco melhor que quem elaborou esse conjunto de normas. Acredito que aí vai poder aflorar vários pontos que nós estamos em dúvida, que não conhecemos bem ainda. Então, a Confederação está encaminhando, já através da sua assessoria, consultoria, um estudo para balizar o posicionamento da entidade e dos senhores todos lá junto à votação, que talvez ainda ocorra hoje. Há uma previsão de votar pela manhã ainda esse projeto da lei de licitações, que é importante. Então, esse ponto para esclarecer aqui como está andando a questão da licitação. Em segundo lugar, eu queria parabenizar o Harold, que está aqui em pé, fazendo agitação, e hoje eu vinha vindo para cá e a Tânia, minha mulher, me mostrou a manchete do Estado de São Paulo. E a manchete do Estado de São Paulo é exatamente a posição da nossa reunião de ontem, mostrando da gravidade em deixar os municípios fora da nova Previdência. Então, isso tem a repercussão, e aquilo que eu sempre digo, quando os senhores estão aqui, quando tem fundamento legal e tem embasamento técnico, nós não precisamos pagar a imprensa para ter uma matéria que nos defenda. É ter o espaço, conquistar esse espaço que a entidade tem, com fundamento, com dados, e colocar abertamente para a sociedade a nossa posição. João Arruda é o deputado. João Arruda, que era o deputado que nos favoreceu na oportunidade para isso aí.
deputado Alceu Moreira também que está chegando aqui. Então, essa questão da lei de licitações está sendo encaminhada, eu acho que de forma correta. A questão da Previdência, agora pela manhã tive uma reunião com o pessoal lá do Ministério, né, quem está liderando a reforma por parte do governo, e há um entendimento muito claro. Dificilmente, no primeiro momento, pelo menos a análise, Mota, que a gente está tendo, no primeiro momento os governos estaduais vão entrar, pelo menos no relatório. Eu acho que o relator, na conversa ontem com ele, que a gente teve pessoalmente, e pelo andar das informações que tem, ficaria fora. Mas há um indicativo muito forte de ficar a União e os municípios como já está hoje. Então, isso para nós é fundamental. Aí nós indagávamos, inclusive, com eles, se é legal, se não parte a questão constitucional ou federativa, e há o entendimento do Ministério lá da área da reforma, que lidera a reforma, que é tranquilo, os municípios podem ficar assim, e talvez deixar para discutir em plenário a questão dos governos estaduais. Então, qual é o nosso papel agora aqui? E ele é mais localizado aonde estão as lideranças, entre aspas, do chamado centrão, que eu não sei o que é, o que não é, mas pelo menos a imprensa assim qualifica, né, que é principalmente o Arthur Lira, de Alagoas, que é um dos líderes, e que, cá para nós, é normal, porque todos aqui são políticos, tem a sua questão local à cabeça. Ser candidato, eu não sei, que nós respeitamos. Só que isso é uma coisa muito grave para o Brasil, a questão da reforma da Previdência. E se ela chegar ao impasse e o município ficar fora, está saindo uma nota agora assinada pelos presidentes, que nós vamos aí sim trabalhar contra a reforma da Previdência. Quer dizer, então nós vamos acabar inviabilizando todo um projeto e esse país entrar numa recessão gigantesca, não sei onde é que vai voltar. É muito difícil a situação no momento. Mas nós temos que conversar com alguns. No estado de Alagoas, são localizados. Eu estou dando o exemplo de um deputado que é nosso parceiro, o Arthur Lira. Só que respeitamos a posição dele em Alagoas. Só que dos 102 municípios de lá, nós mostramos que ficando fora os municípios dá um prejuízo aí de quase 5 bilhões só para os municípios de lá, só de Alagoas. Então, o que nós estamos trazendo? Amanhã, às 10 horas da manhã, vai estar aqui o prefeito de Maragogi, que é um amigo nosso, que nós temos em particular há anos, né, que é o Fernando Sérgio Lira. Ele vem aqui, inclusive, com o pai do deputado e outros, para tentar demover o deputado Arthur Lira e que ele possa concordar que os municípios, pelo menos, fiquem na própria reforma que foi encaminhada. Então, nós estamos trabalhando. No Piauí, tem que haver uma reunião com o presidente do PP, né, porque nós estamos encaminhando com alguns municípios para que tenham lá uma reunião com ele, para que ele, né, admita. Então, eu acho que nós vamos facilitar o trabalho pressionando, como sempre aqui. Agora, tem boa chance de nós mantermos os municípios dentro da reforma. Então, esse espaço eu acho que está bem encaminhado. Quanto ao terceiro item, para finalizar, que é a questão da prorrogação, há muito tempo, e aqui estão os presidentes que me acompanham, eu acho que ninguém é contra, sempre defendi a coincidência de mandato, sempre. Isso é histórico, olhar nossas posições, né? Só que, nesse momento, como disse o deputado Afonso Mota, ele está dando uma sensibilidade real, de dentro do Congresso. Então, nós temos que trabalhar nesta linha, foi aprovado, vamos trabalhar, mas talvez não de forma muito assodada, tem que ter um pouco de prudência e uma estratégia. Está aqui o nosso relator, que vai falar daqui a pouco, né, que tem sido um parceiro importante, né, nessa jornada que nós estamos buscando. Eu penso que nós tínhamos que propiciar um debate mais amplo de uma necessidade de uma reforma política, porque aí na política tem que haver essa reforma política, e aí não tem dúvida que a coincidência de mandato vai vir. Agora, qual é o risco que tem? Primeiro, vão votar o quê? Um mandato tampão de 2 anos, aí vocês vão aceitar, nós vamos aceitar? Quem vai ser candidato para o mandato, daqui a pouco pode evoluir? É uma tese que já tinha forte lá. Vão coincidir prorrogando um mandato agora de 2 anos, ano que vem, para coincidir com a eleição gerais de 2022. Será que é isso que a gente quer? A outra hipótese é o novo prefeito eleito, né, coincidindo ser por 6 anos. Então, não é porque hoje o vereador, cá para nós, e o prefeito, nada contra, é legítimo, eu estou dizendo que eu apoio isso, por questões técnicas, não é política. Então, eu acho que nós estamos criando daqui a pouco um ambiente que vai prejudicar essa pauta que nós estamos discutindo aqui. Perfeito. Porque essa sim, nós não podemos perder de vista, que é onde vai tentar encaminhar alguma coisa para os municípios. Então, rapidamente, essa colocação. Eu agradeço a Vossa Excelência, sempre pertinente as observações. Quero saudar o deputado Alceu Moreira, seja bem-vindo a esse fórum, e passar a palavra ao deputado, como primeiro inscrito, Isnaldo Bulhões, aos representantes da mesa na Câmara Federal, saudando o meu amigo patriota, nosso conterrâneo,
presidente da AMUP, Associação Municipalista de Pernambuco. A palavra ao deputado Irnaldo. Bom dia a todos. Quero primeiro cumprimentar aqui o presidente Paulo. Haroldo, acho que foi fazer um pratinho ali, o lanche, ou cuidar de outra obrigação. Cumprimentar o vice-presidente da comissão, que aprecia a Comissão Especial da Previdência, Silvio Costa Filho, presidente da Frente do Pacto Federativo. Em nome do Silvinho, eu quero cumprimentar todos os colegas congressistas, parabenizar, Silvinho, pelo seu trabalho, tanto lá na Comissão da Previdência, como no cotidiano, na Câmara, mas, acima de tudo, à frente pelo Pacto Federativo. Cumprimentar todas as prefeitas e integrantes da CNM, parabéns pelo movimento. Ainda ontem estava conversando com a prefeita Juliana Almeida, lá de Mar Vermelho, minha querida amiga e aliada, e ela falava para mim, para o senador Renan, explicava o fortalecimento desse movimento em tempo que eu quero justificar aqui, presidente. A ausência da senadora Renilde Bulhões, que ela já está em agenda em comissões lá no Senado, foi prefeita e tem um carinho, dirigente aqui dessa confederação, e tem um carinho muito especial por todos vocês. Mas destacar, em primeiro lugar, o quanto tem sido privilegiada na Câmara dos Deputados a pauta municipalista. Eu entrei lá, Valteni, eu cheguei agora, recente, lá na Câmara, e imaginava que teríamos mais dificuldades em priorizar essa pauta, o que tem sido, e a gente tem que reconhecer, com o empenho do presidente Rodrigo Maia, das lideranças partidárias e dos deputados, tem dado um tratamento muito especial a essa pauta, e todos aqueles deputados municipalistas que atuam mais forte junto aos municípios, aos prefeitos, na verdade, estão sendo e se sentindo muito prestigiados por essa pauta. O representante do Ministério da Economia aqui já decorreu sobre a questão do Pacto Federativo, Valteni está aqui para falar sobre a questão da unificação das eleições. Não quero me aprofundar no tema, em prorrogação ou não, ou nova eleição. Eu acho que é o momento de discutir a unificação lá na Comissão de Constituição e Justiça. Daí a comissão especial, quando formada, irá discutir com mais detalhes esse tema. A PEC 48 já está com comissão especial também, porque houve uma modificação em acordo lá no Senado, 1% comissão especial formada, deputado Júlio César, com o seu parecer e relatório pronto, apenas trâmite regimental de 10 sessões, ao mínimo, sessões plenárias. Enfim, mas eu queria, presidente Silvio Costa Filho, destacar um ponto principal aqui dessa reunião, que é a questão da reforma da Previdência. A gente da política está vivendo principalmente lá no Congresso Nacional, deputado Alceu Moreira, um fato muito surreal nas votações. Porque agora a política está fulanizando as votações. Nós votamos uma reforma administrativa há dias atrás, onde o COAF foi um dos pontos da discussão, e a Câmara passou a votar, e o Senado logo após, se o COAF era do Moro ou do Guedes. O COAF é da estrutura administrativa, e nós, parlamentares, temos toda a liberdade de entender o que é mais lógico para o Brasil e a lógica no mundo para decidir a estrutura, como é que fica, se órgão fica ligado ao Ministério B ou C, e não as pessoas. As pessoas vão, a estrutura administrativa fica, e o governo continua, os governos continuam. E agora nós estamos discutindo os problemas dos governadores e dos prefeitos na reforma da Previdência, Silvio. Isso é lamentável. A Previdência agora
para alguns líderes, a exemplo do deputado Arthur Lira, que foi citado aqui, lá do meu estado, deputado de oposição ao governo local, e eu sou deputado de situação e aliado, e correligionário do governador. Agora, o problema da Previdência no que diz respeito aos municípios é problema, e aos estados, é problema de governador e de prefeito. O que diz respeito à União é o maior problema do Brasil. E qual caminho, Alceu, a gente vai tomar se a gente continuar nesse nível de discussão? É um contrassenso, e aí vocês têm que trabalharem hoje, amanhã, e antes do Samuel, do deputado Samuel, apresentar o seu relatório, junto às lideranças partidárias e aos deputados, para mostrar que é um contrassenso, quando se fala em mais Brasil, menos Brasília, quando se fala em desburocratização, aí a Câmara alimenta a possibilidade de discutir a adesão de uma modificação constitucional por lei ordinária, nos estados e nos municípios. Então, essa questão política pequena, menor, a picuinha está acima de uma modificação constitucional. Então, assim, eu quero, Silvinho, lhe pedir, encarecidamente, nós conversamos ontem, o MDB, com o relator Samuel, que tem feito um brilhante trabalho, tem sido democrático, tem colocado a posição e o pensamento dele, mas está aberto para receber qualquer sugestão ao seu relatório. Deputado Marcelo, junto contigo e todos daquela comissão, têm feito um brilhante trabalho. Então, assim, eu acho que a gente tem, se estamos no sentimento e na necessidade de colaborar, mesmo com sacrifício eleitoral lá na base, porque o Silvio Costa Filho, e eu sei, o Bismarck também sabe, o quanto é duro votar essa Previdência lá no Nordeste. Enfrentar, conscientizar, conversar, debater. A gente sabe o quanto é duro fazer isso. Tem sido uma maratona diária. A gente convencer que essa Previdência não é o bicho que foi criado, né, da forma que foi. Então, aí, no momento que a gente está discutindo isso, falar que município, ou governo, ou governador, ou prefeito, fica fora ou fica dentro de uma Previdência, eu acho assim, lamentável. Eu acho lamentável. Então, eu quero, assim, Silvinho, que você transmita à comissão que ela tenha a sensibilidade de uma política maior. Senão, nós vamos ficar sempre discutindo lado A, lado B, centrão, centrinho, direita, esquerda, e a gente não vai chegar no objetivo maior, que é tirar esse país da situação que está. Um país estagnado, sem investimento, a pobreza aos nossos olhos. Quem vive lá no Nordeste está voltando a viver coisas que não vivia há 20 anos atrás ou 30. É lamentável a situação que a gente está vivendo. Então, se a Previdência é milagrosa ou não, vamos discuti-la e chegar num texto ideal para que ela seja votada. Portanto, eu conto com o apoio de vocês para que o presidente Rodrigo Maia é sim o líder diferenciado, o restante não tem diferença. Hoje a Câmara é composta por dois partidos que têm maior representatividade, que é o PT e o PSL. Depois vem de 38 a 28, quase todos. Depois vem a turma de 10 para e 12 para baixo. Então, a única liderança naquele Congresso que tem um diferencial, porque o sistema é presidencialista, é o presidente Rodrigo Maia. Os demais são todos iguais. Então, eu quero muito que vocês se empenhem para que o texto da Previdência venha a ser, no relatório, o texto para o Brasil e não o texto para alguns. Muito obrigado. Eu agradeço ao deputado Irnaldo. Quero saudar Dona Dalva, a fundadora da CNM, que sempre está presente nas principais discussões do país. Nós somos muito bem-vindos à sua casa, é diferente. Quero passar a palavra ao deputado. Queria só fazer um registro antes. O senador Irajá Abreu, que tem sido um defensor municipalista convicto, tem defendido muito a bandeira do Senado, a bandeira municipalista no Senado Federal,
acabou de me mandar um zap dizendo que foi sancionada aí pelo presidente Davi Alcolumbre uma lei importante que dialoga com alguns municípios, que é a que trata da anuência dos confrontantes na averbação do georreferenciamento do imóvel rural. A gente sabe que tem muitos problemas, muitas vezes, em várias regiões do Estado. O presidente Davi Alcolumbre acabou de sancionar e foi publicado no Diário Oficial da União. Eu vou passar a Neurilan, prefeito, nosso amigo do Mato Grosso, e depois passar a palavra a Valtemir. E quero depois passar para Alceu. Lembrando que o presidente Davi Alcolumbre encaminhou, mas quem sancionou foi Bolsonaro, só fazendo registro. Bom dia a todos. Eu quero aqui saudar a mesa, em nome do deputado Silvio Costa Filho, né, saudar o deputado Valteri Pereira, que é lá do Mato Grosso, e todos os presidentes de associações municipais, os prefeitos, prefeitas, do movimento também da mulher municipalista, e dizer que a cada reunião que temos aqui, das duas comissões, das duas frentes, aliás, nós somos surpreendidos pelos avanços que estão acontecendo, né? E, de forma especial, deputado Silvio, eu estou virando um fã de carteirinha, né, da sua atuação aí em defesa dos municípios do Brasil, né, juntamente com os demais deputados aqui presentes, né, o deputado Bismarck, Isnaldo, Valteri Pereira, o deputado Alceu, enfim, todos que aqui estiveram. E eu queria fazer esse apelo especial também, de que não podem jamais deixar os municípios de fora da reforma da Previdência. Eu tenho colocado isso para os prefeitos de Mato Grosso. Já imaginou, no ano que vem, a gente está fazendo uma reforma das previdências municipais num período eleitoral, se caso a coincidência de mandato não passar? Olha o desgaste, o tumulto que vai acontecer nos municípios brasileiros. E se estiver na reforma geral, esse problema está resolvido. E a economia que nós vamos ter. Porque hoje nós temos que pensar mais em economia do que em qualquer outra situação. Não é à toa que está discutindo a questão da unificação das eleições para o ano que vem, as eleições gerais, é por conta da questão da economia que vai acontecer, eliminando uma eleição a cada 4 anos. A questão é financeira que nós vivemos. Então, eu quero aqui fazer esse apelo, eu tenho certeza absoluta que os deputados municipalistas vão estar defendendo que continue dentro da reforma da Previdência a questão das previdências municipais. E falando em economia, em finanças, deputado Silvio, deputado Valteri, eu queria ter falado ainda com a presença do doutor Bruno, mas aí eu tenho certeza que o deputado Silvio, como presidente da frente, vai encaminhar. E tem a equipe dele está ali também, alguns representantes do Ministério da Economia. Pois é, vai ficar registrado. Eu gostaria de estar agradecendo, como o senhor colocou, que ele tem sido um grande parceiro das causas municipalistas, lá dentro do Ministério da Economia, mas fazer uma cobrança, né, ao ministro Paulo Guedes. Na marcha dos prefeitos, o ministro Paulo Guedes garantiu para mais de 5 mil pessoas que lá estavam presentes, entre outros assuntos, inclusive já está cumprindo a questão da sessão onerosa, com relação à compensação da Lei Candir. Ele falou que em 20 ou 30 dias já estaria definido a questão da compensação da Lei Candir, inclusive citou a fonte que seria o Fundo Social proveniente lá do royalties do petróleo. Há 3 semanas atrás, nós tivemos com o presidente Rodrigo Maia, e aí estavam as 3 frentes, a frente do Pacto Federativo, a frente de apoio aos municípios e a frente da agricultura, com o presidente Rodrigo Maia, o senhor estava inclusive presente, deputado Silvio.
E lá o presidente Rodrigo Maia pediu uma audiência com o ministro Paulo Guedes para que fosse tratada essa questão da compensação da Lei Candir, e se de fato a fonte fosse o Fundo Social, ele colocaria em votação o projeto, o PL 511, que trata da compensação da Lei Candir. E se passaram 3 semanas, essa audiência não aconteceu. Como o ministro Paulo Guedes tinha na marcha, colocou que dentro de 20 dias a compensação da Lei Candir estaria resolvido, eu gostaria, né, nesse momento, que a equipe, né, levasse isso, né, que precisa ter essa audiência com o presidente Rodrigo Maia e com as 3 frentes, que foi combinado, e aí possa o presidente Rodrigo Maia colocar em votação o projeto de lei 511, que trata da compensação da Lei Candir. Porque é imprescindível também, né, que esses recursos vão para os estados e para os municípios, que são exportadores de produtos primários e semi-elaborados, e que, de fato, têm contribuído de forma extraordinária no equilíbrio da balança comercial brasileira. Se tirar o agronegócio, né, do peso da exportação do agronegócio na balança comercial brasileira, nós vamos ter sempre saldos negativos. E, no entanto, os estados e os municípios que são produtores desses produtos, que são exportados, estão hoje numa situação de miserabilidade geral, por conta de que não está recebendo o ICMS que deveria receber se caso não tivesse a Lei Candir. Então, eu quero fazer esse apelo de que essa questão da Lei Candir seja resolvida o mais rápido possível. Obrigado. Eu lhe agradeço, está feito o registro e vamos caminhar nessa direção. Quero passar a palavra à deputada Leda, representando as mulheres aqui presentes, e depois o deputado Valtemir. Deputado, a palavra para Vossa Excelência. Bom dia a todos. Louvado seja Deus por esse momento maravilhoso. Quero saudar aqui, cumprimentar todas as mulheres na pessoa da nossa amada Dalva. E dizer assim que eu parabenizo na pessoa do Dr. Harold, a CNM, o trabalho que ela vem fazendo ao longo do tempo, essa mobilização, grandes feitos, grande conquista a gente observa. Já temos aí 2 frentes parlamentares em defesa dos municípios, em defesa de uma política mais justa para o país. E, então, nós, enquanto parlamentar, Silvio, não podemos negar a nossa origem política, porque é dos municípios que a gente chega aqui, parlamentar federal, chega até o topo do maior nível de um cargo público. E quando a gente tem aqui presente uma secretária lá do meu município, Diana Castelo, secretária de Ação Social, de um município de palafitas, de ressacas, onde os problemas são imensos, imensuráveis, né, secretária Diana? A gente não pode, eu gostaria que ela ficasse de pé, eu agradeço a sua presença, secretária, por estar aqui brilhantando esse evento, e dizer assim, a pauta municipalista ela é extensa, mas nós já temos feito grandes feitos com a mobilização, com a atuação da CNM, e dizer que, enquanto parlamentar, eu faço um convite para que todos os dias mais parlamentares se sensibilizem com as pautas municipalistas, mas de uma forma que a gente avance, Silvio, para que nossos trabalhos tragam o resultado concreto. Vamos pautar o que já dá para ser encaminhado e trazer um resultado de imediato. O que não dá é nós passarmos 4 anos num poder, numa Câmara, e não tirar do papel as propostas que são que ser efetivamente executadas lá no município. Ainda há pouco a prefeita me perguntava sobre a pauta da unificação. Eu disse, ainda vai ser tratada. Então, quero dizer, prefeito, o seguinte, que enquanto parlamentar, entendo eu, que pode ser ato discricionário do presidente, mas que bote em pauta para o plenário, para o soberano plenário decidir se haverá ou não a unificação. É um ponto de vista, é uma sugestão que eu deixo aqui, tá, gente? Então,
podem contar com o meu mandato, até porque também a minha origem é municipalista, eu sou ribeirinha do Rio Amazonas, o meu irmão Alfirnei Sadala é o prefeito do segundo maior município do Amapá e é presidente da AMEAP daquele estado. E quero dizer, Dalva, que eu recebi um convite pela Universidade Federal do Pará, onde eu vou estar falando do poder da mulher no parlamento brasileiro. E estarei lá representando a mulher brasileira com muita propriedade. Muito obrigada. Agradeço, deputada, desde já parabenizando o debate, o mandato que Vossa Excelência tem feito na Câmara Federal. Com a palavra, nosso amigo, deputado Valtemir. Bom dia a todos, bom dia a todas. É um prazer imenso estar aqui na Confederação. Queria só pedir desculpa, que o deputado Alceu, ele vai ter que sair, porque tem umas reuniões nas comissões. Você quer dar uma palavrinha antes, Alceu? Poder, Alceu. Pode ser, Valtemir. Se você lembra. Alceu. Excelência, era para ter aberto a sessão. Pessoal, eu peço desculpa, não tinha preferência alguma, tá? Mas é que eu tenho outros 2 compromissos com comissões e eu sou obrigado a ir lá, já é 10 da manhã. É porque eu não sou o Paulo Gil Costa, quem dera eu fosse. Bom, pessoal, eu fui presidente da Federação dos Municípios do Rio Grande do Sul, que hoje o presidente é o Setolim, e a gente é municipalista. Mas eu queria chamar a atenção de vocês para algumas coisas. Primeiro, nós, quando fomos discutir, quando a gente quer discutir coisas como reforma da Previdência, é preciso pensar a reforma da Previdência no contexto nacional. Pensar na reforma da Previdência de olho na aposentadoria do meu parente mais próximo é certamente algo muito pequeno. Tão doloroso quanto alguém não ter a aposentadoria certa, na hora certa, como ele queria, é ver um filho com 18 anos sair da porta para pedir emprego e não conseguir nunca em lugar nenhum. Tão doloroso como não ter a reforma da Previdência pagando privilégio, é ver as pessoas morrer no corredor do hospital porque não tem atendimento. Tão doloroso como simplesmente achar que a reforma da Previdência pode ser um joguinho, é deixar as rodovias e ferrovias sem condição de trafegabilidade. Se não acordarmos para sair do período da pátria enroladora, que nós estamos vivendo agora, para a pátria empreendedora, nós temos um conjunto enorme da sociedade querendo empreender. Há um país pronto para explodir, gerar emprego, renda, prosperidade para todos nós. E nós estamos agarrados em picuinhas. Coisinha daqui, quer dizer, alguém está usando a reforma da Previdência para ver se consegue voltar ao velho tomar lá da cá e conseguir uns trocadinhos para o meu estado. Quem sabe eu consigo uns trocados para passar para a empreiteira do meu amigo para me dar uns trocos e botar no bolso. Esse não é o país que a gente sonhou, não é o país que saiu das urnas. Não é, com certeza não. É preciso ter coragem de ver o país. Ninguém vai aprovar a reforma da Previdência porque gosta do Bolsonaro ou tem raiva dele. Vai aprovar a reforma dele porque é importante para o país. Agora, os senhores governadores, alguns deles, fazem um discurso muito bonito, né? Eles querem muito que o governo do Estado esteja incluído. Mas os seus estados fazem campanha como paladino contra a reforma da Previdência que quer tirar o direito dos pobres. Que conversa mole é essa, mano? É namoro de canário e girafa, dá um beijo no bico e vem cá e senta no lombo? Como é que é isso? No teu estado, tu vai em tudo que é lugar fazer comício, dizer que a reforma da Previdência do atual governo é para prejudicar os pobres. Primeiro eu preciso me dizer o seguinte, me mostre uma fotografia de passeata de pobre contra a reforma da Previdência. Uma. Quando tem passeata, tem alguém que quer ganhar 33 mil por mês logo depois de aposentado, e é esse que está comandando a passeata e falando como se representasse os pobres. É um privilegiado. Quem grita na reforma da Previdência é dono de privilégio. Quem não tem privilégio não diz nada, absolutamente nada.
Então é hora da municipalidade, o movimento municipalista, definitivamente desembarcar na reforma da Previdência, de mala e cuia. Vem para cá nos ajudar a aprovar isto. Vai pressionar os seus deputados, não permitir que ele transforme a reforma da Previdência em moeda de troca. Gente do próprio governo fazendo emendinha. Quem sabe tira essa categoria tal, quem sabe tira outra para pegar uns votinhos para a eleição dele, uns votinhos. Amigo, eu votei a favor da reforma da Previdência no governo Temer, quando 95% da população era contra. Eu era a favor. Sabe por quê? Não é porque o povo pensa errado, é porque ele não tem a informação que nós temos. Do ângulo de visão que nós temos, com o conjunto de informação que nós não temos o direito de errar. Então tem que acabar definitivamente com a figura do fisiológico, do oportunista. Tá? Nós queremos aprovar a reforma da Previdência porque ela é absolutamente necessária para inaugurar um outro tempo para o nosso país. Eu queria também falar a respeito da lei de licitação que estou tratando aqui agora. Tá? Esta é uma legislação que, por mais discutida que ela possa ter sido, ela tem um texto muito ruim. E o bom é que ela não fosse votada agora. Tá? Não permita. Porque lá, pessoal, tem um conjunto de coisas que mascara como seguro, só que tira grande quantidade de pequenas empresas da concorrência. Só grandes grupos é que têm capacidade de fazer seguro para garantir causas trabalhistas, seguros de projeto, não sei mais o que, ou coisa parecida. Aquilo que parece tão ótimo, tão bonito, acaba excluindo a maioria. Os municípios precisam contratar a empresa de gente séria, qualificada, do tamanho da obra que ele precisa fazer. E não ter que pagar um preço gigantesco para alguém porque ela tem de capital para pagar o seguro. Tá? Então nós queremos, na verdade, retirar isso para fazer uma discussão. Tem alguns destaques que estão prontos para serem apresentados aqui, mas eu queria chamar vocês, de preferência não votar essa semana, poder chamar aqui na CNM com uma consultoria e nós fazer um debate sílaba por sílaba da reforma da lei de licitação. Tá? Por último, e aí eu quero concluir com isso. Acordem, pessoal, para uma coisa importante. Nós, a semana passada, votamos a consolidação do Código Florestal. Estamos em todas as redes como se fosse rei do desmatamento contra o meio ambiente. Não tem uma sílaba naquilo que nós colocamos lá que não seja para consolidação da legislação. O Supremo derrubou 4 ADIM. 4. Eles dizem, eles querem dar anistia para tantos milhões de hectares. Não queremos dar anistia para nenhum. Acontece que o cidadão que operou sua terra em 1934, ele tem que se comportar com a lei de 34, não com a de 2002. A de 65, a de 89, a de 2002, todas elas, cada um tem que se comportar de acordo com a exigência legal do seu tempo. Senão, é simples. Na frente da minha casa tem uma rua que dá 2 mãos. No dia seguinte, o prefeito transforma aquele mão única e cobra multa de todos que passaram anteriormente na contramão. Se ontem a mão era dupla, não posso cobrar multa de ontem. Como é que eu vou pedir para um produtor recuperar uma terra desde 1934, se quando ele fez isso, o governo obrigou a desmatar no Mato Grosso, senão ele não ia ter a terra? Lembra? Plante que o João garante. Aí eu tenho que ouvir essa imprensa nacional toda dizendo que nós somos rei do desmatamento, que estamos querendo. Não quero absolutamente nada. Um cidadão que tira leite em qualquer lugar do Brasil tem área consolidada. No Código Florestal teve área consolidada. Também. Ele resolve parar de tirar leite porque está ruim e vai plantar milho. Quando ele troca da função de uso da terra, ele tem que ter 20% de APP. Então, coitado do cara tem 10 hectares, tem que deixar 2 num canto sem poder utilizar porque está em APP. Aí eles dizem que nós estamos fazendo gambiarra. Não estou fazendo nada, a área é consolidada. A área consolidada, a superfície da área é para uso de livre-arbítrio do seu proprietário. Ele não tem que pedir licença ambiental para ambientalóide nenhum, não tem que pagar papel para ninguém. Eu quero plantar milho e morango, eu vou plantar milho e morango, é minha terra, ora bolas. Só que a gente faz toda essa luta, a imprensa bate nos deputados, ninguém deságua. Faz de conta que não é comigo. Não, esse prejuízo está com vocês. Hoje, por exemplo, porque o seu Alcolumbre não quis aprovar a 867 no Senado, todo o Brasil está no limbo.
Quem não tem o CAR não vai poder tirar financiamento. Vai sair o plano safra, se sair dia 12, vai estar o recurso disponível no banco, 41% dos produtores da Bahia não poderão tirar financiamento. Porque não tem o CAR. Mas os mocinhos, o cidadão que planta num copo plástico uma florzinha no mastro da soleira da janela no edifício do Rio de Janeiro, acha que sabe tudo de agricultura e faz discurso de ambientalóide para agradar o centro urbano. Tá? Então eu quero pedir apoio de vocês, por quê? E eu quero concluir com isso. Há uma agenda, meu presidente, que funciona da seguinte maneira. O capital internacional, ele busca as ONGs internas, paga com muito dinheiro para eles construir a narrativa que impede nossa produção. Enquanto eu estou falando com vocês aqui agora, o maior capitalista do mundo está pagando ONGs para estar em 14 universidades para fazer uma narrativa e comprovar com dados bibliográficos criados a partir da verdade deles, dizendo que o cerrado está sendo dizimado pelo plantio de soja. Olha, meu padre, o cerrado era terra devoluta há 17 anos atrás. Ele hoje produz mais alimento do que todo o sudoeste. Sabe quanto aumentou a área plantada do cerrado nos 17 anos? 4%. E ele produz mais que o sudoeste. Então nós não podemos de jeito nenhum entrar nessa conversa mole da verdade manipulada para impedir a nossa capacidade produtiva. Não entrem, não sejam inocentes. Eles sempre pagam algo de plantão. Uma hora é para a questão indígena, daqui a pouco é a questão ambiental, daqui a pouco é pelo parque, daqui a pouco é por isso, daqui a pouco é o envenenamento, daqui a pouco... Cada um tem um motivo, tem um objetivo só sempre. Não permitir nossa capacidade produtiva, porque cada quilo de soja produzido contrasta com o interesse americano. Tá? E nós temos que ter clareza disso. Obrigado. Muito bem, ao senhor agradecemos a Vossa Excelência. Seja sempre bem-vindo ao senhor. Parabéns pelo trabalho lá na CNE. Tamo junto. Com a palavra, deputado Valtemir, como último orador inscrito. É um prazer imenso estar aqui na Confederação Nacional dos Municípios e me coube a tarefa de falar sobre a unificação das eleições. Eu sou o relator na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. Nós estamos aguardando pautar essa matéria para que o colegiado da CCJ possa analisar a constitucionalidade, a juridicidade e a técnica legislativa. O nosso parecer foi favorável pela constitucionalidade. E vejam, diferente da Câmara e do Senado, no Senado, a hora que a matéria chegar lá, ela já é analisada na CCJ, analisando constitucionalidade e mérito da matéria. Tá? Na Câmara é diferente. Na Câmara, a CCJ só analisa constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. E como trata-se de processo eleitoral, juntou-se todas as PECs que tratam do processo eleitoral. Então, quando a gente for lá, a PEC principal é a 376, né? Está juntado a ela mais outras 7 PECs que tratam do processo eleitoral. Falando rapidamente, que eu quero ser bem objetivo, a PEC 376, ela trata de aumentar de 8 para 10 anos o mandato de senador, estabelecer mandato de 5 anos para todos os cargos eletivos e por fim ao instituto da reeleição para os cargos no Poder Executivo. E limitar a reeleição de senadores para um período imediatamente consecutivo. Essa é a matéria da PEC principal. Tá? Junto a ela, essa é a PEC 376-2009. A PEC 378-2009, ela limita o número de eleições para o mesmo cargo de parlamentar, limitando mandatos de parlamentares a 3 consecutivos ou 5 alternados. Quem tiver 3 consecutivos não pode disputar a eleição no parlamento, ou 5 alternados. Outra 7. Promove a unificação das eleições gerais e municipais, tornando coincidentes os mandatos eletivos. PEC 129-2011, né, torna inelegível para um 4º mandato consecutivo deputados federais, estaduais, distritais e vereadores. E para um 3º mandato consecutivo, os senadores. PEC 365, reeleição de presidente, governadores e prefeito, permitindo uma reeleição no período subsequente e vedando nova eleição. Hoje você é eleito, reeleito,
Você está entendendo? E cumpre uma quarentena de um mandato ou mais, volta eleito, reeleito. Nesse é o seguinte, eu sou eleito, reeleito, acabou, igual é o presidente da República. Na PEC 379, os suplentes senadores, põe fim às suplências de senadores, reduz o mandato de senadores para 4 anos, né, e permitido apenas uma recondução. E no caso de vacância, assume o terceiro colocado se for 2 vagas, ou o segundo colocado se for 1 vaga, conforme é a proporcional de deputados e vereadores. E a PEC 393 limita a chefia do Executivo a 2 mandatos consecutivos ou não, né? E a última PEC, que é a PEC 56 de 2019, prorroga os mandatos dos atuais prefeitos, vice-prefeitos e vereadores, unificando as eleições gerais e eleições municipais. Então eu tenho que dar parecer em todas essas PECs. Fomos a analisar o aspecto da constitucionalidade. E nós chegamos à conclusão, porque o dispositivo constitucional que trata da inconstitucionalidade de qualquer emenda à Constituição, ele é muito claro, né? Toda emenda à Constituição tendente a abolir a forma federativa de Estado, toda emenda à Constituição tendente a abolir voto direto, secreto, universal e periódico, toda emenda à Constituição tendente a abolir separação dos poderes, toda emenda tendente a abolir, né, os direitos e garantias fundamentais, esta emenda é inconstitucional. Tá? Tendente a abolir, vejam, você está entendendo? Porque uns querem fazer alguma associação para dizer que é inconstitucional, né? Qualquer PEC. Aí você vai olhar as 8 PECs, como eu li aqui rapidamente a ementa delas, nenhuma diz que nós queremos instalar confederação. Nenhuma delas quer dizer, vamos misturar executivo, legislativo e judiciário, fazer uma miscelânea. Nenhuma delas. Nenhuma delas tira qualquer direito fundamental. Nenhuma delas fala de voto direto, secreto e universal. Tá? Então, vamos dizer assim, o eleitor não vai votar mais, pronto, acabou. Aí eu estou abolindo o voto. Prorrogar mais para frente, eu não estou tirando o direito de votar dele, até porque já tem história em 1980, quem foi eleito em 76 para 4 anos, encerrava-se em 80, houve uma prorrogação para coincidir os mandatos em 82. Tá? Então, essa falácia de que é inconstitucional, tá? A falácia é verdadeira. Agora, que as PECs são constitucionais, elas são constitucionais. Isso está muito claro. Aí, para unificar os mandatos, nós temos 3 opções. 3 opções. Tá? Primeira, gastar 3 bilhões de reais. Quando eu falo 3 bilhões, eu estou falando de fundo eleitoral e justiça eleitoral. Eu não estou entrando no mérito de introduzir o custo que os prefeitos têm para ajudar a realizar as eleições, que é o carro, o combustível, a comida, 2 dias, 3 dias, 5 dias, vai para cá, vem para cá, vai para lá, essa confusão toda. Sem falar o custo do Brasil, que um questiona a candidatura do outro, é custo com advogado, esses custos indiretos. Não estou discutindo isso, eu estou falando do que é do Orçamento Geral da União. O presidente Harold tem um estudo que indiretamente isso vai custar mais de 10 bilhões uma eleição, mais de 10 bilhões, né? Aí o que acontece? Eu vou gastar 3 bi do OGU, que é o Orçamento Geral da União, para fazer uma eleição de 6 anos, para coincidir em 2026. Então, ok, essa é uma opção. Segunda opção, vou gastar 3 bilhões, fazer uma eleição de 2 anos, já para coincidir agora em 2022. Ou economizar 3 bilhões de reais do Orçamento Geral da União para fazer aí cerca de 3.000 PSFs ou fazer 1.500 creches para a gente poder prorrogar os mandatos para 2022. Tá? Então, essas são as 3 opções. Mas na CCJ nós não estamos discutindo isso. Nós não temos que discutir isso. Na CCJ nós queremos apenas e tão somente que paute e que analise sobre o aspecto formal da constitucionalidade, da juridicidade e da técnica legislativa. É isso que precisamos. Estamos tendo um pouco de dificuldade, porque alguns, né, a gente respeita o posicionamento, né, não é hora, não é o momento. É hora sim, porque a população
quer o Brasil se desenvolvendo. E para o Brasil desenvolver, nós temos que reduzir o custo Brasil. E as eleições impactam no custo Brasil. Então, isso é fundamental para nós. E outra coisa, inclusive eu enviei para alguns de vocês, que eu tenho contato, tá? É um posicionamento do presidente do Tribunal Regional Eleitoral do meu estado, porque como relator da matéria, está muito ventilada, muito discutida no meu estado. E ele foi instado a falar sobre essa matéria. E ele disse, sobre o aspecto econômico, é bom para o Brasil. Todo mundo, o Brasil está com problema financeiro, é uma economia que vai se fazer importante. Quer dizer, nós já chegamos a um nível de amadurecimento da nossa democracia que nos permite fazer eleição de 4 em 4 anos, ou até de 5 anos, porque você pode prorrogar agora, ter um tempo para maturar, para fazer uma discussão mais ampla sobre uma reforma política e, de repente, aprovar uma PEC em 2021, você está entendendo? Um ano antes, dizendo o seguinte, os mandatos serão de 5 anos, então 2022 nós faríamos uma eleição para fazer a próxima em 2027, fim de reeleição, e podemos resolver isso com mais tranquilidade. Agora é hora de nós unificarmos as eleições com o menor custo possível. Ninguém aqui está defendendo prorrogação de mandato olhando para o próprio umbigo, nós estamos olhando para o Brasil. E é esse o discurso que nós temos que ter aí fora. E por quê? Porque é uma realidade. Nós precisamos economizar. E aí, eu faço um apelo aqui, não só aos prefeitos, aos vereadores, a representatividade que está tendo aqui nessa reunião, mas principalmente aos representantes do governo. Me parece que ficou aqui o pessoal da economia. Estão por aqui? Por gentileza, se o pessoal da economia já foi? Está aí ainda? Porque é o seguinte, o ministro Paulo Guedes é muito importante debruçar nessa matéria. É por causa da economia. Nós estamos falando de economia de 3 bilhões, mas por baixo, fora a economia do custo Brasil. E isso impacta na economia, na inflação, na criação de emprego, de renda. Então, isso é fundamental. E o povo lá fora não aguenta mais de 2 em 2 anos ter eleição. E 3 bilhões, esses 3 bilhões é público, é 100%. Dos 10, 12 bilhões é muito mais, 70% é dinheiro público, é economia. Então, voltando aí, se nós fizermos, por exemplo, uma economia com racionalidade, 2022, a próxima eleição, não fazendo em 2020, deixando de fazer em 2024 e deixando de fazer em 2028, eu estou falando de 3 eleições, eu estou falando por baixo de 10 bilhões de economia, né? Indiretamente eu estou falando de uma economia de 30 bilhões de reais, né? De 30 bilhões, porque o custo de 3 vai para 3 bi de dólares, a 4 bi de dólares, o custo geral de uma eleição. Então, veja a importância da economia que vai se fazer, né? Nós já temos precedente, como eu já disse aqui, 1980, todo mundo que foi eleito em 76 e até 80. E qual foi o fundamento? Eu e o presidente Harold, nós fizemos questão de pesquisar, fomos a fundo e fui ver a justificativa da prorrogação do mandato de 1980, que encerrava em 80 para encerrar em 82. Economia. O Brasil estava numa escalada inflacionária e precisava reter essa escalonada inflacionária. Nós tínhamos 58 milhões de eleitores naquela ocasião. Hoje nós temos 130 milhões, praticamente quase 3 vezes mais. Naquela época já se falava em economia para o país. Então, isso é fundamental ter como elemento de argumento para a gente poder fazer o debate. O que mais? Todo ano eleitoral suspende a realização de convênios. E quem mais é penalizado? Os municípios, aonde as coisas acontecem, né? Então veja, eleição é municipal, não posso conveniar porque o município está em eleição. Ok, termina a eleição municipal um ano, no outro ano
o Estado e o governo federal não posso conveniar com os municípios, por quê? Porque eu, Estado e União, estamos em eleição. Os municípios podem conveniar, mas vai conveniar com quem? Né? E quem perde? O povo é quem perde, conforme o prefeito patriota. Né? Então veja uma lógica, uma razoabilidade, uma economicidade que vai se ter. Né? Que mais? Tem uma outra questão. Nós vamos ter mais tempo para dedicar aos nossos mandatos. Vocês estão dividindo o tempo da gestão, né, com a articulação política. Né? Se perde em qualidade nos dois temas. Tanto na articulação política, para organizar a tática e estratégia eleitoral, como também se perde na gestão. Né? Exatamente na análise, na melhoria da gestão. Né? Então começa a se fragilizar. O embate que se tem, por exemplo, entre Câmara e prefeito, já começa, ela fica acentuada, ela fica nervosa, ela fica muito mais delicada e exposta. Então nós vamos ter, de 4 em 4 anos, nós vamos ter 1 ano para organizar a tática eleitoral, a estratégia eleitoral. E sem falar que vai estar todo mundo junto, porque eu vou lá no município defender a candidatura do meu prefeito, dos meus vereadores, e junto com o meu deputado estadual, junto com o meu governador, e vou estar defendendo uma candidatura nacional. Então, os problemas municipais vão ganhar relevância no plano nacional. E quem é que resolve, ajuda a resolver os problemas, principalmente estruturantes dos municípios? É o governo federal, é o governo do estado, principalmente o governo federal. Então, os temas municipais, eles vão ser elevados a nível nacional. Eu vou dar um exemplo, saneamento. Toda vez que tem eleição, os prefeitos, os candidatos a prefeitos são cobrados sobre saneamento. Agora, qual é a prefeitura que tem dinheiro para fazer saneamento? Dá para contar nos dedos. Dá para contar nos dedos. Agora, para encerrar, para nós podermos buscar esse dinheiro, esse investimento pesado, nós temos que ir no governo federal. Aí, esse assunto vai ser o quê? Nacionalizado na eleição, que é um problema do município. Então, companheiros, para encerrar, hoje, daqui a pouquinho, eu já estou indo para a CCJ, junto com vocês, eu convido vocês para irem conosco para lá. O presidente Francischini ficou agora, logo após a sessão da CCJ, discutir com líderes para a gente encontrar uma pauta, um dia de pauta. E eu apontei para a próxima terça-feira à tarde, nós estamos debatendo, discutindo e votando esse assunto. Precisa ir para a pauta. E isso não diminui nada, não afeta em nada, até porque a Previdência já está lá na frente. A Previdência, o relatório da Comissão Especial já praticamente vai ser colocado para votar essa semana. Né? O relatório vai ser apresentado. Mais 10, 15 dias nós estamos votando na comissão para ficar pronta para o plenário. Então, se a reforma da Previdência ainda estivesse na CCJ, eu ia concordar. Né? Prioridade é a Previdência. Depois da Previdência nós vamos discutir. Mas já saiu, já está longe da CCJ. Então podemos pautar sim na CCJ. Tem clima para isso. É que tem alguns colegas parlamentares que falam mais alto e aí inibe os outros e a gente fica meio... Né? Não é o meu caso, mas eu respeito a situação de cada colega. Nós vamos levar o patriota porque aí engrossa o caldo, a voz e fortalece. Então, companheiros, é isso, tá? A gente vai poder, sim, pautar essa PEC, debatê-la, votar, sim ou não, é isso que nós queremos, tá? Aí quem tem voto, aprova, quem não tem voto, não aprova. Paciência, está resolvida a situação, né? E se ela for aprovada pela constitucionalidade, como está bem delineado, se botar para votar, eu tenho certeza que a gente passa ela, a comissão especial vai definir quais vão ser as propostas aqui que devem ser apresentadas e ir adiante para ir para o plenário. Quer dizer, cada dia sua agonia. Estamos juntos. Um grande abraço. Quero agradecer ao deputado Valtemir, dizer que ele tem sido um baluarte da defesa da prorrogação dos mandatos. Eu acho que esse é um tema muito polêmico, quer queira ou quer não. Tem uns parlamentares, ontem eu participava de uma reunião lá na Comissão de Constituição e Justiça, e existe de fato a possibilidade real dessa matéria ser
aprovada lá e votada na Comissão de Constituição e Justiça. Entretanto, a maioria dos pares lá defendem não a prorrogação, defendem a coincidência do mandato. Então, isso é uma coisa que a gente tem que fazer a própria reflexão. E querem também colocar essa discussão na reforma política, até porque muitos prefeitos lá do Estado, não sei se é a situação de outros estados, vão ter dificuldade agora, com o fim das coligações, de montar a chapa de vereador. Então, é crescente agora lá na casa uma discussão da verdade eleitoral, ou seja, ganha quem tiver mais votos. Então, isso é um debate que tem crescido muito lá. Na época de Eduardo Cunha, não passou a verdade eleitoral por pouco mais de 30 votos, 20 votos. Ou seja, então, como a gente está tendo esses episódios? Eduardo Bolsonaro tem 2 milhões de votos, puxa 6, 8 parlamentares, e vice-versa. Tem muita gente começando a defender, ou seja, a verdade eleitoral. Quem tiver mais voto para vereador, para deputado federal e deputado estadual, ganha eleição. Eu sou um defensor dessa matéria, porque hoje a maioria dos vereadores, deputados e deputadas federais, vão para o partido, não é pelo conteúdo ideológico ou programático, ele vai para o partido onde é mais fácil se eleger. No mundo real, a gente sabe que é assim. Então, na hora que você sabe que o jogo será igual para todo mundo, você vai para o partido onde mais se assemelha do ponto de vista do conteúdo, do programa de governo, tal, do programa partidário. Então, eu acho que isso é um debate também que deve entrar na reforma política, como também a questão do financiamento. Eu vejo cidades aí agora com a lei eleitoral, com 40 mil habitantes, que o prefeito candidato ele gasta 150 mil reais. Ou seja, isso é uma coisa impraticável no mundo real de quem disputa voto, que somos nós. Então, eu acho que o Valdemir tem tido um papel importante, mas eu acho que a discussão de uma reforma, ela tem que ser feita, porque o vereador e o prefeito, ele não pode ser cobaia, como tem sido sempre. Então, eu acho que isso a gente tem que respeitar o municipalismo e tem que tratar isso de forma prioritária. Mas eu não vou me alongar muito, até porque vocês vão entrar agora, me parece, numa reunião do Conselho, mas a gente tem lá, né, Valdemir, uma reunião nas comissões. Eu queria, em nome da Frente Parlamentar do Novo Pacto Federativo, agradecer à Confederação Nacional dos Municípios, na figura do meu amigo Haroldo. Haroldo é aquele que trabalha 24 horas por dia na defesa do municipalismo. Às vezes, eu disse isso recentemente, ele manda mensagem 3 horas da manhã, aí faz: deputado, você está dormindo? Eu disse: não, estava esperando a sua mensagem. Mas todas as vezes é na defesa do bom propósito, que é defender os municípios. Eu estou muito confiante que a gente pode, patriota, Débora, avançar, Luiz Haroldo, de fato, na agenda do novo Pacto Federativo. Esse é o desejo do governo, esse é um tema que une governo e oposição, e eu penso que a Confederação Nacional dos Municípios, ela pode dar uma contribuição importantíssima, até porque você sentiu do próprio ministro Paulo Guedes, que disse: olha, a CNM precisa apresentar algo que a gente possa, de posse disso, construir esse novo pacto federativo. Então, eu estou confiante, e se de fato avançar, que vai avançar, estava falando agora, mandando mensagem com o presidente Rodrigo Maia, está na pauta a PEC 34, e a gente vai ter, no artigo 115, o bônus da cessão onerosa. Significa, estava fazendo a conta com o Haroldo aqui, são 106 bi que vão entrar. O governo vai devolver 36 à Petrobras, vai ficar aí 70 bilhões. Desses 70 bi, 30 bi vai ser para estados e municípios, ou seja, desses 70 bi vai ficar 21 bilhões para estados e municípios. Então, já agora no segundo semestre, entre novembro e dezembro, o esforço vai ser nessa direção. Os municípios do Brasil podem receber 10 bilhões e meio de reais, que significa 2,5% do FPM.
se vai acontecer, e chegando isso, eu acho que vai dar uma aliviada grande ao prefeito para poder ajudar no fechamento das contas e poder planejar o início dos 6 primeiros meses de mandato, porque a gente sabe que a partir de junho começou a eleição. Então, eu estou muito confiante, eu acho que a Lei Candir, Fundeb, bônus da sessão onerosa, ISS, lei das licitações, tem um conjunto de fatores, a PEC 48, como falei, o 1% do FPM, 1% do FPM, que foi uma prioridade da marcha, enfim, eu penso que a gente tem, de fato, uma agenda coletiva e que juntos vamos construir um novo pacto federativo para o Brasil. Muito obrigado e parabéns a todos pelo trabalho. Tamo junto.